A terceira estrofe é como se fosse uma comemoração de um gol. Né? Pleno perdão tu dás, paz e segurança, e no porvir, ó que grande esperança. É maravilhoso, é maravilhoso. Salmo 22, Salmo de Davi. Não sei se os irmãos se recordam, mas eu prometi lá atrás fazer exposição de 4 salmos. Começamos no Salmo 20, já passamos pelo 21, e nesta manhã vamos refletir no 22 e à noite no 23. Se eu fosse você, não perderia, por nenhuma razão de ouvir a palavra do Senhor. Salmo 22. Deus meu, por que me desamparaste? Porque se acham longe de minha salvação as palavras do meu gemido. Deus meu, clamo de dia e não me respondes, também de noite, porém, não tenho sossego. Contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Nossos pais confiaram em ti, e tu os livraste. A ti clamaram e escaparam. Confiaram em ti e não foram envergonhados. Mas eu sou verme, e não um ser humano, afrontado pelos homens e desprezado pelo povo. Todos os que me veem zombam de mim, fazem caretas e balançam a cabeça, dizendo: confiou no Senhor, Ele que o livre. Salve-o, pois nele tem prazer. Contudo, tu és quem me fez nascer, e me preservastes, estando eu ainda ao seio de minha mãe. A ti me entreguei desde o meu nascimento, desde o ventre da minha mãe. Tu és o meu Deus. Não te distancies de mim, porque a tribulação está próxima, não há quem me ajude. Muitos touros me cercam, fortes touros de Bazã me rodeiam, contra mim abrem a boca, como faz o leão que despedaça e ruge. Derramei-me como água, e todos os meus ossos se desconjuntaram. Meu coração fez-se como cera, derreteu-se dentro de mim. Secou-se o meu vigor como um caco de barro, e a língua se me apega ao céu da boca. Assim me deitas no pó da morte. Cães me cercam, um bando de malfeitores me rodeiam, traspassaram-me as mãos e os pés. Posso contar todos os meus ossos. Os meus inimigos estão olhando para mim, me encarando. Repartem entre si as minhas roupas, e sobre a minha túnica lançam sortes. Tu, porém, Senhor, não te afastaste de mim. Força minha, apressa-te em socorrer. Livra a minha alma da espada e das presas do cão, a minha vida. Salva-me da boca do leão e dos chifres dos búfalos. Sim, tu me respondes. Aos meus irmãos declarei o teu nome. No meio da congregação eu te louvarei. Louvem o Senhor vocês que o temem. Glorifiquem-no todos vocês, descendência de Jacó. Temam-no todos vocês, posteridade de Israel. Porque não desprezou, nem detestou a dor do aflito, nem ocultou dele o seu rosto, mas ouviu quando lhe gritou por socorro. De ti vem o meu louvor na grande congregação, cumprirei os meus votos na presença dos que o temem. Os sofredores hão de comer e fartar-se, louvarão o Senhor aqueles que o buscam. Que o coração de vocês viva para sempre. Os confins da terra se lembrarão do Senhor, e a ele se converterão. Diante dele se prostrarão todas as famílias das nações. Pois do Senhor é o reino, é ele quem governa as nações. Todos os ricos da terra hão de comer e adorar, e todos os que descem ao pó se prostrarão diante dele, até aquele que não pode preservar a própria vida. A posteridade o servirá,
e se falará do Senhor à geração vindoura. Virão e anunciarão a justiça dele ao povo que há de nascer. Contarão que foi ele quem o fez. Amém? Que Deus abençoe a leitura da sua palavra nos nossos corações. Meus irmãos, esses 4 salmos, o 20, 21, 22 e 23, eles têm como mensagem central a confiança inabalável, uma confiança inabalável do salmista na pessoa de Deus, o Salvador, o Criador, o orientador, o mentor, o pastor, aquele amigo íntimo com quem o salmista se relacionava todos os dias. Todos os dias, não apenas nesses hiatos que nós criamos, domingo, quarta-feira, sexta-feira, ou qualquer o dia que tem culto, onde, numa linguagem heterodoxa, ou para dizer outro nome, outro palavrão, né, herética, Deus se faz presente apenas, tipo na sexta-feira, no culto do poder, no culto não sei do quê. A relação com Deus, ela é diária, ininterrupta. Mas isso também não dá a você o direito, e nem a mim o direito, de não nos congregarmos. Como muitos usam dessa desculpa, né? Ou desse subterfúgio, tá certo? A nossa relação com Deus, ela é ininterrupta. Em todo momento, em todo tempo, orando sem cessar. É assim que a gente vai construir resistência, resiliência e assertividade nas tomadas de decisões. E esse é o tema que a gente vem tratando nesses salmos, tomando decisões assertivas, objetivas, certeiras, com confiança e, sobretudo, com a aprovação do Senhor. Toda poesia, ela tem um pano de fundo, um momento histórico, um cenário, uma realidade concreta. E a leitura devocional que fizemos lá do 1 Samuel capítulo 30, é o pano de fundo mais próximo daquele que poderia dizer desse Salmo 22. O Davi ali, ele estava em baixa, porque ele, no capítulo anterior, eu não li os últimos versos do capítulo anterior, se você tiver curiosidade, depois você leia. Davi, ele é rejeitado pelos filisteus. Na verdade, ele é aprovado e rejeitado ao mesmo tempo. Porque o líder lá falou: olha, você é perfeito, você é como um anjo, não há nenhum problema em você. Mas os governadores te rejeitaram, você não pode seguir conosco. E aí, então, ele pega a sua turma, aproximadamente 600 homens, e ele vai, então, para a cidade, e lá ele encontra aquele cenário de destruição. A família dele foi levada cativa e tal, e aí parece que a sensação é exatamente essa: por que Deus não fez alguma coisa? E essa é uma expressão muito corriqueira que as pessoas usam. Por que Deus não fez nada? Onde estava Deus, né? Na situação A, B e C? Essa semana eu acompanhei com o coração apertado a situação da jovem Juliana, essa jovem brasileira publicitária que faleceu lá na Indonésia. Até porque eu gosto de fazer trilhas e sentir ali naquela situação, um acidente e tal. E a pergunta que muitos fazem: onde é que Deus estava? Por que Deus não socorreu? E etc. Esse tipo de pergunta. Parece que Deus silencia. E a pergunta que a gente tem que fazer para nós, é para mim. E você, como é que você lida com essas situações? Com a tragédia? Com o silêncio de Deus? Você se mantém assertivo? Você se mantém confiante? Ou entra para a turma da reclamação, da murmuração? Esse salmo, meus irmãos, ele foi vivido, e somente foi vivido na íntegra por Jesus. Ele foi vivido na íntegra por Jesus. Não sei se vocês conseguiram perceber durante a leitura que muito desse salmo foi reproduzido por Jesus no momento de maior angústia e dor, inclusive os primeiros versos.
O cântico que cantamos anteriormente, tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Na verdade, quando eu canto, e eu quero dar essa dica para vocês, quando cantarem esse cântico, na verdade Deus foi fiel ao seu Filho Jesus. Ele foi fiel a Jesus, ele é fiel a Jesus. Logo, se ele é fiel a Jesus, né, ele também é fiel a mim, por causa de Jesus, por causa do seu Filho. Então não bata no peito, tal, o Senhor é fiel a mim, tal. Não, ele é fiel ao seu filho ou aos seus filhos. Então mantenha-se como Jesus, tá certo? Se torne semelhante a Jesus, e você vai sentir um gosto diferente da fidelidade de Deus, inclusive nessas circunstâncias, para mim, a mais adversa possível que a gente possa viver, que eu já vivi, é quando você ora, e ora mais um cadinho, e ora, e parece que Deus não está ouvindo. Conheço essas histórias de mães, de pais, de filhos que oraram por anos pela conversão de um ente querido. Nós ouvimos missionários que foram para os campos e ficaram anos pregando. Aí depois de um certo tempo, toda aquela comunidade ela é convertida, ela é transformada. Né? Não é que Deus não ouve, Ele sempre ouve. O próprio Salmo, ele vai revelar isso. O próprio salmista vai confessar isso. Né? Meus irmãos, o Salmo 22 é mais um desses salmos repleto de assertividade e resiliência. É um manual, para mim é um manual a ser seguido por todos quanto almejam viver uma vida assertiva, abundante, prometida por Jesus. E como eu já disse, Jesus é o único capaz de viver na íntegra esse salmo. Alguém que aprendeu a tomar decisões assertivas precisa se manter assertivo em toda e qualquer circunstância. E é isso que a gente vai ver rapidamente aqui nesse salmo. Esse salmo ele tem duas grandes divisões, do verso 1 até o versículo 21 e do 22 até o 31. E nessa primeira parte, nessa primeira perícope ou seção, nós vemos o profundo lamento e de dor, sofrimento, angústia, desespero, mediante um sentimento real do salmista, que é essa sensação da ausência de Deus. Uma sensação horrível. Eu não sei se você se lembra quando você aprendeu a andar de bicicleta ou aprendeu a nadar, e o instrutor, talvez o pai, a mãe, o tio, o irmão mais velho, né, e estava ali, aí depois ele te solta. Entendeu? E você está sozinho, ali cai, não cai, entendeu? Aquela situação de medo, de angústia, mas depois você pega e vai embora. É um medo, um desconforto no início, mas depois se transforma numa espécie de uau, eu consegui, eu posso, eu consigo e tal, e bate. Mas essa é a situação. Ela é muito real e pontual. E às vezes elas se repetem em graus mais intensos. Você começou no trabalho, aí está lá o instrutor, é assim que você faz, tá. E aí ele se ausenta, aí você fica sozinho, tem que dar conta. Aí bate aquele medão, aquela insegurança, estou sozinho, e agora? Né? O que eu faço? Então, essa primeira sessão tem muito disso. E ela é contrastada entre o tu, ou melhor, entre o eu e o tu. Né? Porque eu, versículo 1 e 2, olha só. Deus meu, por que tu me desamparaste? Por que me desamparaste? Porque se acham longe da minha salvação as palavras do meu gemido? Deus meu, clamo de ti, clamo o Senhor de dia, de noite o Senhor não me responde. Não tenho sossego. Por que eu? Por que eu estou passando por isso? Por que eu? Porque somente eu. Aí vem essa autocomiseração,
essa coisa do lamento, da murmuração. Né? Enquanto você está apenas lamentando, tudo bem, lamento não é pecado. Agora, a murmuração, cuidado, você não descer esse nível da murmuração. Entendeu? Da autocomiseração, do autoflagelo, coisa horrorosa, gente. É você ouvir uma pessoa se autoflagelando, psicologicamente, espiritualmente. É o autoflagelo físico, outra coisa. Só que aí, no instante seguinte, ele fala, mas tu, os versos 3 a 5, contudo tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. E ele fica pendulando entre uma situação ali caindo no precipício, mas aí ele já se recorda imediatamente, não, mas o Senhor, os nossos pais confiaram em ti, tu livrastes, a ti clamaram e escaparam, confiaram em ti e não foram envergonhados. Aí o verso 6 até o 8, de novo, ele tem outra crise. Mas eu, está vendo, eu estou aqui, sou um verme, fui abandonado, fui deixado, fui demitido, fui não sei o quê, ninguém gosta de mim, tal, essa coisa toda. Sou um verme, não um ser humano, afrontado pelos homens, desprezado pelo povo, todos que me veem zombam de mim. Isso aqui foi real na vida de Davi. Se você ler a biografia de Davi, Samuel, Crônicas, e onde está relatado Davi, ele viveu isso aqui na pele. É real. Nada aqui é fictício. Na sua vida também não é fictício, é real que você está passando. A sua história é real. Mas também precisa ser real a tua relação com Deus, a tua confiança em Deus, a tua assertividade com o Senhor em tomar decisões. Em não tornar a situação pior do que ela já está, porque a gente é capaz de fazer isso. Eu sempre gosto de dizer o seguinte, não há situação ruim que não possa piorar. Não há situação ruim que não possa piorar. Mas também não há situação que foi piorada, que já estava ruim, que também não possa melhorar. Tá certo? Nada é conclusivo. Nada é conclusivo, a não ser no ressoar da última trombeta. A não ser no Maranata. Aí sim é conclusivo. Enquanto você não ouviu o ressoar da última trombeta, a coisa pode ficar pior, mas também pode se resolver. Tá certo? Não se iluda. A gente às vezes se ilude facilmente com as situações. Tá? Então no 6 a 8, ele fala, mas eu. Já no 9 a 10, ele fala de novo, contudo tu. Aí ele se ergue. Olha só os versos 9 a 10. Contudo tu és quem me fez nascer. E me preservaste, estando eu ainda ao seio da minha mãe. Salmo 139. Leia o Salmo 139 todos os dias. Até você interiorizar o Salmo 139, você vai entender o grande amor de Deus para com você, o cuidado dele com você, quem é você e a sua identidade. Leia o Salmo 139, aqui é apenas uma síntese dele. Contudo tu, a ti me entreguei desde o meu nascimento, desde o ventre de minha mãe, tu és o meu Deus. Eu sei que muitos aqui, né, nasceram em berço já evangélico, aqui na igreja, terceira, quarta geração talvez, né? Desde criança, você ouviu os cânticos aqui, etc e tal, e às vezes isso é negligenciado. Eu ouço pessoas, eu nasci em 1967, meus pais se converteram em 1968, né? Então, quando eu me entendi como gente, já foi nos princípios do Evangelho. Embora eu tenha sido ainda batizado no catolicismo, né, romano, tive um padrinho, uma madrinha, aquela coisa toda. Mas eu já nasci nos princípios. E quando eu falo isso para determinadas pessoas, a pessoa parece, é como que ela tendo inveja. Porque as pessoas perderam tanto tempo nas trevas, tanto tempo fazendo coisa errada, né? E aí depois é que vem então a pregação, a evangelização, o discipulado, e a pessoa então ela se sente como que tenha perdido muito tempo. E meus irmãos, é lamentável que muitos filhos de crentes, de cristãos e principalmente de pastores, não convertidos, que tripudia em cima do evangelho,
vivido pelos pais. É muita, sei lá o quê. Para mim falta adjetivo. Versículo 11 a 18, de novo, mais uma crise. Não te distancie de mim, porque a tribulação está próxima e não há quem me ajude, muitos touros me cercam. Ele vai criar aquele cenário ali, realmente de ameaças reais, né? Quase uma depressão aqui, versículos 15, secou-se meu vigor como um caco de barro, a sua língua me apega ao céu da boca, igual eu estou agora também, com a língua seca, de tanto falar. Me deita no pó da morte e tal. E o salmista ele usa muito disso quando ele está confessando os seus pecados, né? No Salmo 51. Aí só que aí no versículo 19 de novo, só que 19 a 21. Porém, tu, Senhor, não te afastaste de mim. Força minha, apressa-te em me socorrer, livra a minha alma da espada, das presas do cão, das presas do cão, melhor a minha vida, salva-me da boca do leão, dos chifres dos búfalos, sim, tu me respondes. Eu e você sabemos disso, que Deus ele não deixa de responder às nossas orações. Ele sempre nos ouve. Sei que Deus responde às orações. Vamos lá? Sei que Deus responde às orações. Não, vamos lá, vou melhorar isso aí, gente. Vamos melhorar. Sei que Deus responde às orações. Sei que Deus responde às orações, pois eu mesmo já provei que Deus ouve as orações. Você não pode deixar de cantar cânticos assim. Porque o inimigo ele vai estar dizendo, olha, não, ele não ouve, não, esquece, camarada, não ora não, para quê? Deixa de ser bobo, está perdendo teu tempo. Mas aí eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, sei que Deus responde às orações, e por aí vai. Tá? Deus me responde, Ele já me respondeu, você já teve experiência disso, amém? Você já teve experiência, talvez pequenininha que fosse, mas você já teve experiência de oração, então por que agora desistir? Acho que Deus mudou? Não, Ele do princípio ao fim, meio e fim, Ele é o mesmo. Segundo bloco, aqui, do versículos 22 até o 31, já é um outro cenário. Se o primeiro cenário é de poder de trevas, né, que inclusive está sob o controle de Deus, por mais que você esteja vivendo, ou passe a viver, ou viverá um momento de trevas, de silêncio de Deus, ainda Deus está no controle. Toda a situação vivida por qualquer ser humano, por mais tenebrosa, por mais trágica que ela seja, toda e qualquer situação, repito, toda e qualquer situação vivida por qualquer ser humano na face da terra, por mais que ela seja trágica, perversa, má, repugnante, e qualquer outro adjetivo que você possa usar, Deus está no controle. Há um propósito. Porque não há tragédia maior na vida de um ser humano do que a tragédia da cruz. A tragédia da cruz ela é incomparável para qualquer ser humano. Talvez eu fale heresias aqui, mas são coisas minhas, tá? Por favor, são coisas minhas. Quando Jesus fala ali, Deus meu, por que me desamparaste? Ali estava só Jesus, o homem, o humano. Mais ou menos aquilo que Paulo ele escreve aos Filipenses, né? Ele sendo Deus, abriu mão, abdicou-se. Porque Deus não morre. O ser humano morre. Então ali ele era o Jesus humano, era eu, era você. Morrendo com ele.
Mas nós temos medo da morte. Nós cantamos, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus. Mas você está pronto para que ele venha agora? Deus me livre. Alguns vão até responder. Não, se Jesus vier agora, Deus me livre. Deus me livre. Se quer morrer agora? Não, Deus me livre. A gente não entende que a morte, apesar dela ser trágica, e de fato ela é trágica, mas ela é o nosso passaporte para a eternidade. A dor do parto, ela não é desejada. Ela não é desejada. Para a grávida, a dor do parto não é desejado, não. É horroroso. Mas é o passaporte para que o amado, o lindo bebê, a linda bebê, venha e uau! E depois toda aquela dor ela é passageira. O João 16, se eu não me engano, vai exatamente ilustrar o sacrifício de Jesus e a morte e a ressurreição como o parto de uma mãe. O segundo bloco, então, ele já é o contrário, ele é de celebração, é uma espécie de ressurreição. É a celebração de vitória, a rendição total ao cuidado soberano e paternal de Deus. É o banquete da alegria. E esse banquete da alegria ele é assegurado por Deus, assim como ele também está no controle do caos. Ele está na celebração. E às vezes a gente consegue errar nos dois extremos, como eu já falei aqui. Na euforia a gente faz bobagem. No caos de igual forma. E a gente precisa se manter assertivo em todos os momentos, em todas as circunstâncias. Os versos 22 a 26 fala que essa celebração ela precisa ser compartilhada. E é isso que Jesus fez. E aí há uma citação de Hebreus, eu gostaria que a gente lesse, antes até de ler os textos aqui, Hebreus capítulo 2. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 2, dos versos 10 ao 13. O escritor aos Hebreus, ele vai citar exatamente o verso 22 do Salmo 22. Hebreus capítulo 2, do verso 10, diz o seguinte: porque convinha que Deus, por causa de quem e por meio de quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, e aí eu e você precisamos nos incluir aqui, aperfeiçoar-se por meio de sofrimentos, o autor da salvação deles. Pois tanto os que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. É por isso que Jesus não se envergonha de chamá-los de irmãos, dizendo: a meus irmãos declarei o teu nome, no meio da congregação eu te louvarei. E outra vez, eu porei nele a minha confiança ainda, eis aqui estou eu e os filhos que Deus me deu. Meus irmãos, isso aqui é simplesmente indescritível. A nossa inclusão nos planos de Deus, através da pessoa de Cristo Jesus. Você se sente devedor à pessoa de Cristo? Você consegue, à semelhança de Jesus, compartilhar ou celebrar a sua alegria, a sua salvação com quem não tem essa salvação, essa alegria da salvação? Eis aqui o motivo da nossa evangelização, de não medirmos esforços, de sairmos da nossa zona de conforto e anunciarmos para outros que precisam também ter essa mesma celebração, que estão passando por trevas, ainda estão em trevas e que precisam vir para a luz. Nós precisamos dizer para eles: olha, existe um ambiente de alma, existe um lugar, né, onde a gente pode celebrar a vida. Esse lugar no Senhor é Jesus. A meus irmãos declarei o teu nome, no meio da congregação eu te louvarei. Louvem o Senhor vocês que o temem.
Glorifiquem-no todos vocês, descendência de Jacó, temam-no todos vocês, posteridade de Israel, porque não desprezou, nem detestou a dor do aflito, nem ocultou dele o seu rosto, mas ouviu quando lhe gritou por socorro. Detivei o meu louvor na grande congregação, cumprirei os meus votos. Meus irmãos, hoje os louvores hoje, não sei se vocês têm eu quero crer que vocês tenham, vocês são bem zelosos, irmãos, são bem zelosos com relação à crítica da teologia dos cânticos. São cânticos antropocêntricos. O nosso louvor, ele vem do Senhor. Tudo que nós temos vem do Senhor, precisa vir do Senhor e para o Senhor. Então, nós não podemos cantar qualquer música que está aí no mercado gospel. São letras horrorosas, que mais alimentam o ego da pessoa do que, de fato, o culto ao Senhor, porque não vem de Deus. Então, o que nós damos para Deus, né, as nossas ofertas, o nosso louvor, a nossa adoração, vem dele próprio. Porque a nossa justiça é como trapo de imundícia. De mim mesmo eu nada tenho, nada sou. E, por fim, essa celebração ela é ilimitada. Os versos 27 a 31, os confins da terra se lembrarão do Senhor, e diante dele se prostrarão todas as famílias das nações, pois do Senhor é o reino, ele é quem governa as nações, todos os ricos da terra hão de comer, todo mundo a celebrar com júbilo ao Senhor todas as terras, servir ao Senhor com alegria, diz o Salmo 100. Então não é só a gente, não são só nós, como os israelitas, os judeus, se fecharam. Salmo 67 mostra um pouco isso. Esse comportamento egoísta, voltado para si, não é a minha igreja, é o meu pastor, é a minha igreja, é a minha denominação, é o meu culto, é o meu jeito, é porque eu sou assim, é porque eu, esquece, gente boa. Davi Merck, ele tem algumas expressões bem interessantes. Nós temos que ser outrocêntrico e não egocêntrico. Nós temos que ser outrocêntrico. Jesus foi outrocêntrico, ele viveu para os outros, ele veio para mim e para você. Primeiramente para o Pai, né? Quero concluir, meus irmãos, lendo Lamentações, a terceira lamentação de Jeremias, que para mim representou bem o Salmo 22. Toda a biografia de Jeremias, do profeta Jeremias. Eu gosto do Jerê. Tenho até intimidade de falar Jerê. O Jeremias, o profeta. Leia Jeremias, meus irmãos. Leia Jeremias. Leia o livro é grandão. Mas eu estou com preguiça, pastor, é muito grande. Então lê as Lamentações. Só que você não vai entender minhas Lamentações. As Lamentações, elas são uma síntese do livro das Lamentações de Jeremias. Então lê o livro, tá certo? Mas lê, repete de novo, tal, e você vai se edificar. Eu me edifiquei muito durante a pandemia lendo o profeta Jeremias. Vale a pena. Quero ler apenas os 33 primeiros versos da terceira lamentação de Jeremias, que é o capítulo 3, que representa bem uma espécie de síntese também paralelo aí ao Salmo 22. Eu sou o homem, dizendo Jeremias, e é real, embora a forma seja poética, né, o estilo literário aqui seja poético, mas é real. Se você ler a história de Jeremias, ele viveu isso aqui, tá certo? Eu sou o homem que viu a aflição causada pela vara do furor de Deus. Ele me levou e me fez andar nas trevas e não na luz. Certamente ele voltou a sua mão contra mim, sem parar, todo dia. Fez envelhecer a minha carne e a minha pele, e despedaçou os meus ossos. Construiu rampas de ataque contra mim, e me cercou de amargura e dor. Ele me fez habitar na escuridão, como aqueles que morreram há muito tempo. Cercou-me de um muro e já não posso sair. Prendeu-me com pesadas correntes. Aqui talvez foi quando ele foi jogado no poço lá, né? E aí o rapaz tirou ele. Mesmo quando clamo e grito, ele fecha os ouvidos à minha oração. Tem um texto lá em Jeremias 7, se eu não me engano, que ele fala para Jeremias: não precisa orar mais não, nego. Pode parar de orar. Eu vou punir a nação.
certo? Fechou os meus caminhos como um bloco de pedra, fez tortuosas as minhas veredas. Foi para mim como um urso à espreita, como um leão pronto para atacar. Desviou os meus caminhos e me fez em pedaços. Depois me abandonou. Entesou o seu arco e me pôs como alvo de suas flechas. As flechas da sua aljava atingiram o meu coração. Fui feito motivo de riso para todo o meu povo, e a sua canção de deboche o dia inteiro. Isso foi tudo real, meus irmãos. Se você ler o livro do profeta Jeremias, você vai ver isso aqui. O povo maldosamente tendo esse comportamento contra o profeta. Quebrou os meus dentes nas pedras e cobriu-me de cinza. Já não sei o que é ter paz e esqueci o que é desfrutar do bem. Então eu disse, não tenho mais forças, a minha esperança no Senhor acabou. E aí há uma virada de jogo, uma virada de página a partir do versículo 19. Lembra-te da minha aflição e do meu andar errante, do absinto e da amargura. Minha alma continuamente se lembra disso e se abate dentro de mim. Quero trazer à memória o que me dá esperança. Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. O Senhor é bom para os que esperam nele, para aqueles que o buscam. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Quietinho. Bom é para o homem suportar o jugo da sua mocidade, que ele se assente solitário e fique em silêncio, porque esse jugo Deus pôs sobre ele. Só que lembre, meus irmãos, que o jugo é suave e o fardo é leve. Por quê? Nós vamos entender isso no verso 33. Põe a sua boca no pó, talvez ainda haja esperança. Dê a face ao que o fere e suporte todas as afrontas. O Senhor não rejeitará para sempre. Ainda que entristeça alguém, terá compaixão segundo a grandeza das suas misericórdias. Por quê? Porque não aflige nem entristece de bom grado os filhos dos homens. Deus não tem prazer no teu sofrimento. Deus não tem prazer na sua dor. Deus não tem prazer no seu dia mau. Deus não tem prazer, enfim, nos teus perrengues. Deus não tem prazer nisso. Ele permite? Permite. Permite. Você cresça, para que você cresça, para que você amadureça. Ele fez isso com o seu filho amado. Não vai fazer comigo e com você? Eu sou mais amado do que Jesus? Por acaso? Você é melhor do que Jesus? Você será preparado, ou porventura você está sendo preparado para viver o que Jesus viveu? Não. Então não reclame. O meu sofrimento é ridículo. A minha dor é ridícula perante a dor de Jesus. Talvez a sua seja maior do que a minha. Mas a métrica, para você se comparar, é com Jesus. É a relação de Deus com o Pai. Ou quer dizer, do Pai com o Filho Jesus. É a mesma relação do Pai com você, na condição de filho. Amém? Amém mesmo? Vamos orar? Soberano Deus, Pai de infinita misericórdia e graça, obrigado pelo Salmo 22. Obrigado por toda a Escritura. Ela revela o caráter do Senhor, inclusive do Senhor Jesus, porque Ele é o personagem central das Escrituras. E essa relação do Senhor com Jesus e com aqueles que, ao longo da história, viveram em torno de Jesus. Obrigado por tão grande revelação e salvação, pela nossa identidade em Cristo Jesus, que estamos em Cristo como novas criaturas, cujas coisas velhas já passaram, eis que tudo se faz novo. Obrigado, porque esta manhã o Senhor fez novas
as coisas, nos trazendo, ó Deus, a revelação da Tua palavra aos nossos corações. Muito obrigado, Senhor. E siga conosco, por Jesus. Amém. Amém. Nós temos o pós-lúdio, vamos mudar aqui um pouquinho o nosso protocolo, vamos ter os pós-lúdio, depois do pós-lúdio, o presbítero Roberto terá uma palavra, e depois então da palavra do Roberto nós daremos a bênção, pode ser? Então, pós-lúdio.